Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arthur Batista Bromirski, da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeiro do Sul, e hoje, com meu colega de curso de Engenharia Mecânica, Marcos Paulo de Oliveira, nós vamos apresentar um trabalho revolucionário na área de soldagem de cerâmicas, a soldagem a laser ultra rápida de cerâmica. Este estudo foi conduzido por um grupo multidisciplinar de pesquisadores das universidades da Califórnia, San Diego e Riverside, liderados pelo professor Javier. O artigo, publicado na revista Science em 2019, aborda um dos grandes desafios da engenharia de materiais, que é como unir cerâmicas de forma rápida, localizada e sem danificar componentes sensíveis ao calor. A técnica desenvolvida por esses autores não só resolve esse problema, como também abre portas para aplicações em embalagens eletrônicas, implantes biomédicos e sistemas para ambientes extremos. A soldagem de cerâmica de engenharia é um dos grandes desafios da manufatura moderna. A mesma resistência a altas temperaturas que as torna as cerâmicas materiais ideais para aplicações em condições severas, como turbinas, implantes ou dispositivos eletrônicos, também as torna extremamente difíceis de unir. Isso ocorre pois os métodos convencionais de soldagem, como a ligação por difusão, exigem temperaturas altíssimas, muitas vezes acima de 1600 graus Celsius, e tempos prolongados de processamento, o que limita a sua aplicação a poucos tipos de cerâmica e eleva significativamente os custos. Além disso, quando se tenta usar lasers de onda contínua para as cerâmicas, tendem a trincar devido ao choque térmico. A chave do problema está nas propriedades ópticas das cerâmicas. Ao contrário do vidro, a maioria das cerâmicas é translúcida ou opaca, o que impede a focalização precisa da energia no interior do material. A hipótese central desse artigo é usar lasers ultra-rápidos com pulsos na escala de femtosegundos a picosegundos para explorar fenômenos de absorção não linear. Isso permite que a energia seja depositada exatamente na interface entre as peças, causando fusão localizada sem aquecer o restante do material. Desta forma, é possível soldar cerâmica sem expor componentes sensíveis, como polímeros ou circuitos eletrônicos, a altas temperaturas. Bom, o primeiro conceito apresentado no artigo é o uso de cerâmicas transparentes para encapsulamento hermético. No esquema da figura 1A apresentado no artigo, nós vemos um laser ultra rápido sendo focado na interface entre uma tampa e um tubo cerâmico transparente. Enquanto o conjunto gira, o laser percorre toda a circunferência, criando uma solda contínua. Já a figura 1B apresentada, ela mostra um exemplo de carga útil. Neste caso, um circuito eletrônico, que foi colocado dentro do tubo antes da soldagem. O resultado final, na figura 1C, é uma tampa perfeitamente soldada. Reparem que o fundo xadrez é visível através da cerâmica, evidenciando sua transparência óptica. As dimensões típicas utilizadas para isto foram 18 mm de diâmetro externo do tubo, com uma profundidade de solda de aproximadamente 1 mm. A grande vantagem desse conceito é que a solda é feita localmente, sem aquecer o interior do tubo, permitindo assim que componentes sensíveis sejam encapsulados sem danos. Já o segundo conceito lida com cerâmicas difusas, aquelas que espalham a luz e são opacas. Nesse caso, o laser é aplicado externamente na interface entre dois tubos cerâmicos, como mostra na figura 1D. Os autores introduziram um pequeno vão cerca de 12,5 nanômetros entre as peças, aproximadamente metade da largura do feixe de laser focalizado, para permitir que a luz penetre e atinja a interface. Na figura 1E, mostra os resultados: tubos de alumina e zircônia, YSZ. Foram soldados com sucesso usando essa mesma abordagem. As dimensões variam entre 12 mm e 18 mm de diâmetro. As soldas de mais ou menos 1 mm de profundidade. Esse conceito é mais adequado para uniões de estruturas simples, onde a transparência óptica não é necessária.
mas a resistência mecânica é essencial. Bom, pessoal, como a gente abordou os conceitos 1 e 2 agora, que envolve essa parte de absorção de radiofrequência, é importante falar que uma das grandes vantagens das cerâmicas transparentes soldadas a laser é sua baixa absorção de radiofrequência quando comparados aos metais. O que isso significa? Significa que é possível ter comunicação sem fio e até mesmo carregamento por indução através da embalagem cerâmica. No conceito 1 que a gente abordou, a transparência, tanto a luz visível quanto a RF, permite que dispositivos optoeletrônicos se comuniquem com o interior sem a necessidade de furos ou aberturas, mantendo assim a hermeticidade. Já no conceito 2, as cerâmicas opacas não permitem a passagem de RF, então são mais indicadas para aplicações puramente estruturais, onde a prioridade é a união mecânica e não a comunicação com o interior do dispositivo. A zircônia estabilizada por ítria, YSZ, foi o material modelo desse estudo por uma razão fundamental. Suas propriedades ópticas podem ser precisamente ajustadas. Em teoria, o YSZ possui um banda gap de 6,1 eV, sendo intrinsecamente transparente à luz visível e infravermelha. Contudo, na prática, a microestrutura define a sua transparência real. Na imagem da figura 2A, ilustra perfeitamente esse espectro de comportamento. À esquerda, a cerâmica difusa, com alto espalhamento, representa o produto da sinterização convencional. A porosidade residual cria uma fonte incompatibilidade de índice de refração entre os poros, N aproximadamente 1, e a matriz cerâmica, com N aproximadamente 2. Espalhando a luz de forma aleatória. Isso impede a penetração do laser, levando à absorção superficial, o aquecimento descontrolado e resultando em ablação e trincas. No centro e à direita, temos cerâmicas processadas por métodos avançados como o CAPAD, o CAPAD, que praticamente eliminam os poros com baixo espalhamento. A chave, então, se torna controlar a absorção. Isso é feito através de tratamentos térmicos que modulam defeitos pontuais, como vacâncias de oxigênio. Podemos ter desde baixa absorção, que é o ideal para o conceito 1, onde o laser deve atravessar o material, e até a alta absorção, que pode ser vantajoso para o acoplamento de energia mais eficiente em certas condições. Portanto, a grande inovação aqui não foi apenas usar um material transparente, mas engenhar ativamente a transparência do YSZ, ajustando de forma independente o espalhamento e a absorção para criar condições ópticas ideal para laser, para soldagem de laser. Para superar as limitações das cerâmicas tradicionais, os autores empregaram uma estratégia dupla. Primeiro, otimizar a microestrutura e depois afinar as propriedades eletrônicas. A etapa crucial foi a sinterização pelo processo CAPAD, que é Current Activate Pressure Assisted Densification. Essa técnica combina a pressão uniaxial com a passagem de corrente elétrica, permitindo uma densificação extraordinária a temperaturas mais baixas e em tempos curtos. O resultado são cerâmicas com grãos ultra finos, na faixa de mais ou menos 100 nanômetros, e uma porosidade residual praticamente insignificante. Isso elimina o centro de espalhamento, criando um material com baixíssimo espalhamento de luz. No entanto, baixo espalhamento é apenas uma parte da equação. A segunda etapa foi o controle preciso da absorção óptica linear e não linear. Através de tratamentos térmicos de annealing sob atmosfera controlada, foi possível manipular defeitos pontuais na rede cristalina, em especial as vacâncias de oxigênio. Esses defeitos atuam como centros de absorção, e seu controle permite afinar a forma como o material interage com a luz do laser.
Como resultado, obtivemos um conjunto de amostras com propriedades ópticas customizáveis, como é ilustrado na figura 2. Baixo espalhamento com baixa absorção, que foi ideal para o conceito 1, que permitindo assim que o laser seja focalizado através do material. Baixo espalhamento com alta absorção, permite um acoplamento de energia mais eficiente em certas configurações. E também temos o alto espalhamento, que é da cerâmica difusa, onde o estado convencional é inadequado para a focalização interna. Esta engenharia simultânea da microestrutura e da química de defeitos foi o pilar que permitiu focalizar a energia do laser com precisão nanométrica no interior do material, criando zonas de fusão localizadas sem ablação ou danos térmicos à peça. Antes de realizar qualquer soldagem, era fundamental entender exatamente como o laser interage com a cerâmica. Para isso, os autores conduziram testes sistemáticos e controlados para mapear a zona afetada pelo laser, a LAZ, ou então a LAZ. A pergunta central era: qual a combinação ideal de parâmetros que resulta em fusão controlada e não ablação ou nenhum efeito? Para respondê-la, foi necessário um estudo quantitativo. O gráfico que vemos aqui, adaptado na figura 3 do artigo, é o coração dessa investigação. Nele, os pesquisadores submeteram amostras de YSZ em condições de níveis de absorção óptica. Uma com absorção com alta absorção e outra com baixa absorção, em uma vasta gama de condições. O parâmetro crítico analisado neste teste foi o número de pulso laser, que foi variado de forma exponencial, indo de 2.500 até 250.000 pulsos. Cada um desses pontos, eles mediram precisamente o diâmetro da zona fundida. O comportamento observado foi revelador. Inicialmente, conforme aumentamos o número de pulsos, o diâmetro da fusão cresce de forma relativamente linear. Essa janela de processamento ideal, onde a energia adicional é convertida eficientemente em mais fusão, ampliando a zona de união. Bom, agora vamos mergulhar no cerne da nossa investigação, os dados experimentais que nos permitiram decifrar o código da soldagem eficiente. Os gráficos que vemos aqui, adaptados da figura 3B e 3C, também abordados anteriormente na apresentação, não são apenas linhas e pontos. Eles são um mapa que guia a transição crítica entre fusão controlada e ablação destrutiva. Analisando a figura B, podemos ver o efeito da absorção óptica. Vamos primeiro analisar essa figura que compara amostras de alta e baixa absorção. Observem o eixo vertical, o diâmetro da fusão. Nosso objetivo é maximizar esse diâmetro para criar uma solda robusta. E no eixo horizontal nós temos o número de pulsos de laser. O comportamento de ambas as curvas segue um padrão revelador. Inicialmente, há uma fase de crescimento linear. Cada pulso adicional contribui para expandir a poça de fusão. Essa é a nossa janela de processamento ideal, representada pela área verde no gráfico original. Aqui, a energia do laser está sendo acoplada com máxima eficiência para derreter o material. No entanto, após um certo ponto, ambas as curvas atingem um platô. O diâmetro para de crescer. Esse é um sinal crítico de que entramos no regime de ablação, representado pela área vermelha. Neste estágio, a energia adicional não cria mais fusão. Em vez disso, ela vaporiza o material, removendo e criando cavidades. Agora a diferença crucial. A amostra de baixa absorção atinge um platô muito mais cedo do que a de alta absorção. Mas por que isso acontece? Em uma cerâmica de baixa absorção, a luz penetra mais, mas a energia que é absorvida fica concentrada em um volume menor no foco do laser, atingindo rapidamente a intensidade necessária para vaporizar o material. Já na amostra de alta absorção, a energia é absorvida de forma mais distribuída ao longo do caminho do feixe, permitindo que o calor se dissipe e crie uma poça de fusão maior antes que o limiar de ablação seja alcançado. Em outras palavras, uma absorção moderadamente alta nos dá uma janela de processamento mais ampla e tolerante. Partindo para a figura C, abordada no artigo, temos o efeito do comprimento do pulso. A figura C nos traz uma variável decisiva, o comprimento do pulso, comparando em
com 230 femtosegundos com 2 picosegundos. Aqui a mensagem dos dados é clara, pessoal, e também contundente. Para uma mesma energia por pulso, os pulsos de 2 ps, que é a linha sólida, geram diâmetros de fusão consistentemente maiores do que os pulsos de 230 fs, que é da linha tracejada. A física por trás disso é fascinante e está na escala de tempo das interações fundamentais. Quando o laser atinge o material, ele excita os elétrons, criando um gás de elétrons ultra quentes. Para que o material realmente funda, essa energia dos elétrons precisa ser transferida para a rede cristalina, em um processo medido pelas vibrações dos átomos, que são os fótons. Este processo de relaxamento eletrônico e acoplamento com a rede leva aproximadamente 1 picosegundo. Com pulsos de 2 picosegundos, a duração do pulso está em sincronia com este tempo de relaxamento. A energia é transferida para a rede de forma eficiente e sincronizada, gerando calor controlado e uma ampla poça de fusão. Em contraste com os pulsos de 230 femtosegundos, são significativamente mais curtos do que este tempo de acoplamento. A energia é depositada nos elétrons de forma extremamente rápida e violenta, antes que a rede tenha tempo de responder. Isso eleva a temperatura eletrônica a patamares extremos, levando à ionização, formação de plasma e, consequentemente, a ablação explosiva do material, em vez de uma fusão tranquila. Por isso, os diâmetros de fusão são menores com femtosegundos. Além disso, vejam como a janela verde para os pulsos de 2 ps é mais larga. Isso significa que com picosegundos temos maior margem para variar os parâmetros sem causar danos, tornando o processo mais robusto e industrialmente viável. Portanto, o que esses gráficos nos ensinam é a receita para o sucesso. Para soldar cerâmica com laser ultra rápido, devemos operar com pulsos na faixa dos picosegundos e utilizar materiais com absorção óptica adequadamente ajustados, sempre dentro da janela verde de processamento, onde o número de pulsos aumenta a fusão de forma controlada. Foi seguindo este mapa que conseguimos criar soldas fortes e herméticas, com resultados que veremos a seguir. Até agora, falamos sobre parâmetros, gráficos e janelas de processamento. Mas a pergunta que fica é: como temos certeza que o material realmente fundiu? As figuras D e E que vemos agora não são meras ilustrações, são evidências microestruturais irrefutáveis, a prova final que o método abordado cria uma fusão localizada e controlada. Bom, vamos começar pela figura D, que nos mostra a microestrutura da nossa cerâmica no modelo YSZ, transparente. Primeiro, olhe a região indicada como microestrutura negativa. O que vemos é a cerâmica em seu estado original, processada pelo método CAPAD, que vai ser explicado posteriormente. Observem os grãos finos, uniformes isotrópicos, ou seja, com forma arredondada e sem direção preferencial de crescimento. Esta é a microestrutura típica de um material cerâmico densificado de alta qualidade. Agora contrastem isso com a região marcada com a LAZ. A diferença é dramática e inconfundível. Na LAZ, os grãos não são mais pequenos e arredondados, eles são significativamente maiores e alongados, formando uma estrutura colunar. Essa mudança radical na morfologia dos grãos é a assinatura microestrutural do derretimento a laser. O que aconteceu foi o seguinte: o laser elevou a temperatura no local acima do ponto de fusão da YSZ, criando uma pequena poça de material fundido. Durante o resfriamento extremamente rápido que se seguiu, os grãos solidificaram de forma direcional, crescendo a partir das bordas mais frias em direção ao centro mais quente, resultando nesse formato alongado. É importante destacar que esse alongamento e crescimento dos grãos não podem ser explicados por simples difusão em um estado sólido. Esse processo seria de ordem de magnitude mais lento do que o processo de tratamento a laser. A única explicação física possível é que o material foi fundido e ressolidificado rapidamente. Essa é a confirmação direta de que essa estratégia de focar o laser
no interior do material para causar fusão e não ablação é bem sucedida. Bom, na figura E, reforça a versatilidade do método abordado no artigo, mostrando resultados a partir da cerâmica de engenharia, de engenharia crucial, a alumina difusa. Novamente, na região da microestrutura negativa, vemos que a alumina não fundida com sua textura granular característica. E novamente na LAZ testemunhamos uma transformação profunda, mas aqui a evidência é ainda mais impressionante. Dessa vez, não temos apenas mais grãos alongados. Vemos estruturas cristalinas complexas e ramificadas, que no caso são as estruturas dendríticas. As dendríticas são um fenômeno de solidificação clássico. Elas se formam quando um material fundido resfria tão rapidamente que a interface sólido e líquido se torna instável, fazendo com que o sólido cresça em padrões ramificados, como um floco de neve. A presença de dendríticas na LAZ da alumina é uma prova cabal e incontestável de que foi atingido o estado líquido na interface. Isso demonstra de forma sólida que a abordagem de solda laser ultra rápido que os autores trouxeram não se restringem ao único tipo de cerâmica. Ela é eficaz tanto para cerâmicas transparentes, como a YSZ, onde focou-se o laser através do material, quanto para cerâmicas difusas e opacas, como a alumina, onde foi usada uma pequena folga para permitir que a luz atinja a interface. Em ambos os casos, o resultado final é o mesmo: a fusão localizada e a criação de uma junta metalúrgica autêntica. Para transformar o princípio da soldagem a laser ultra rápida em realidade, foi necessário desenvolver uma plataforma integrada de alta precisão. O esquema que vemos aqui na figura 4A, retirada do artigo, representa o coração do sistema experimental, onde todos os parâmetros discutidos anteriormente são controlados com precisão. Vamos dar uma olhada no caminho percorrido pelo laser. A fonte é um laser pulsado ultra rápido com as seguintes especificações críticas: potência máxima de 50 watts e um comprimento de onda de 1020 nanômetros, que é a parte do infravermelho ali. Isso daí gera pulsos com duração ajustável entre 230 femtosegundos e 4 picosegundos. Opera a uma taxa de repetição de até 2 MHz e esses parâmetros nos permitem acessar o regime de absorção não linear essencial para o processo. O feixe passa então por um modulador acústico-óptico e este componente é vital, atuando como um interruptor de alta velocidade que nos permite selecionar pulsos individuais ou grupos de pulsos com extrema precisão temporal, controlando assim a dose de energia entregue à amostra. Um amostrador de feixe, que é o Beam Sampler, desvia uma pequena porção da luz para sistema de diagnóstico em tempo real. Um fotodiodo para monitorar e estabilizar a potência do laser. Uma câmera CCD para visualizar e posicionar com precisão o ponto focal na interface de soldagem. Este controle garante reprodutibilidade do processo. Mas o cerne do sistema está no posicionamento da amostra. As assembleias cerâmicas são montadas em estágios micrométricos, que é o XYZ, integrados a um eixo de rotação. Essa configuração permite posicionamento dimensional nanométrico para focar o laser exatamente na interface das peças, rotação controlada da assembleia durante a soldagem, criando uma junta contínua e hermética ao longo de toda a circunferência. O sistema óptico é projetado para focar o laser no plano-alvo equivalente com uma ampliação específica, garantindo que o tamanho do ponto focal e a intensidade sejam conhecidas e consistentes na interface de soldagem. Em resumo, este não é apenas um laser apontado para uma cerâmica, é um sistema mecatrônico integrado que combina uma fonte de laser ultra rápido de alta precisão, óptica de controle e monitoramento em tempo real e um sistema de posicionamento e rotação de altíssima precisão. Foi este o controle robusto sobre todos os parâmetros, duração do pulso, a velocidade angular,
que nos permitiu traduzir com sucesso as janelas de processamento que mapeamos em soldas reais, robustas e herméticas. O que estamos essencialmente controlando com a velocidade é o tempo de residência do laser em um determinado ponto da interface, o que se traduz diretamente no número de pulsos de laser que incide sobre aquela área. É como vimos no gráfico de interação, existe uma janela ideal de pulsos para se obter fusão. Bom, os resultados que vemos aqui nas imagens B, C e D da figura 4 são as comprovações visual direto desse efeito. Vamos analisar cada um dos 3 cenários testados. Primeiro, na velocidade baixa, de 30 graus por segundo, nessa condição o laser fica muito tempo no mesmo local, resultando em um número excessivo de pulsos por área. O resultado visto na imagem B foi a ablação. O material não fundiu, foi vaporizado e ejetado, criando um sulco irregular da solda e uma solda falha. Isso está perfeitamente alinhado com nossos testes estáticos, onde o número muito alto de pulsos levava ao regime de ablação representado pela área vermelha no gráfico. Em segundo lugar, a velocidade intermediária de 50 graus por segundo foi a condição ideal. O tempo de residência e o número de pulsos por área caíram exatamente dentro da janela de processamento eficiente, que no caso, no gráfico, foi a área verde. O resultado na imagem C é uma solda perfeita, um cordão de fusão uniforme, contínuo e homogêneo, reminiscente de uma solda de alta qualidade em metais. A energia foi acoplada de forma a criar uma fusão controlada e profunda sem remover o material. Por fim, testamos a velocidade alta de 80 graus por segundo. Aqui, o laser passa muito rapidamente pela interface, entregando um número muito alto de pulsos por área. Conforme mostrado na figura D, embora tenha ocorrido fusão, ela foi irregular e incompleta. O volume de material fundido não foi suficiente para criar uma junta contínua e robusta. A fusão é descontínua, resultando em uma solda potencialmente porosa e mecanicamente fraca. Bom, portanto, a velocidade de rotação não é apenas um parâmetro operacional. É o controle que sincroniza a entrega de energia com a cinética de fusão do material. A velocidade intermediária de 50 graus por segundo emergiu como um ponto ideal, provando ser, entre aspas, o ritmo perfeito para transformar a energia do laser ultra rápido em uma solda de cerâmica de alta integridade. A montagem soldada com sucesso foi submetida a testes de vácuo rigorosos. O equipamento alcançou uma pressão final extremamente baixa de 3,2 vezes 10 elevado a menos 7 mbar. Isso por si só já é um indicativo de um ambiente muito bem selado. Porém, a métrica mais importante para uma vedação hermética é a taxa de vazamento. É ela que mede o quão rapidamente o ar está vazando através da solda para dentro da câmara. Nossa montagem soldada apresentou uma taxa de vazamento de 1,29 vezes 10 elevado a menos 7 mbar centímetro cúbico por segundo. Para entendermos a magnitude desse resultado, precisamos compará-lo com os padrões da indústria. Existe uma especificação militar e aeroespacial conhecida como a 1000 STD 883, o Test Method 1014.12, que define o que é considerado um selo hermético de alta qualidade. A taxa de vazamento que nós alcançamos é aproximadamente uma ordem de grandeza melhor, ou seja, 10 vezes mais estanque do que o exigido por esse rigoroso padrão. Isso significa que as cápsulas cerâmicas soldadas a laser são adequadas para as aplicações mais exigentes, eletrônicos para satélites, naves espaciais, dispositivos militares e, crucialmente, implantes biomédicos eletrônicos, onde qualquer vazamento poderia levar à falha do dispositivo. E para deixar absolutamente claro que esse desempenho é devido à qualidade da solda, conduzimos um teste de controle. Montagens que foram intencionalmente mal soldadas apresentaram uma taxa de vazamento 10.000 vezes maior. A diferença de 4 ordens de grandeza não deixa margem para dúvidas. A técnica de soldagem a laser ultra rápido é capaz de produzir, sim, vedações herméticas de grau aeroespacial. Em resumo, esse teste de vácuo não foi apenas uma validação, foi uma demonstração.
Está provado ali no artigo que a fusão localizada que observa-se na microestrutura se traduz em uma barreira física perfeitamente estancada. Isso transformou a abordagem em uma solução de manufatura confiável e de alto impacto para soluções de encapsulamento de componentes sensíveis. Essa parte no artigo, traduzida ali pelo pessoal, mostra que as soldas em si realizadas nas cerâmicas realmente foram muito bem consolidadas e provadas por A mais B, que são de efetiva qualidade. Se o conceito 1 foi validado pela sua estanqueidade, o conceito 2, destinado a uniões estruturais, precisava ser validado pela sua resistência mecânica. Para isso, foi submetido os tubos de YSZ soldados a teste de desalhamento, que avaliaram a força necessária para deslocar a junta soldada. Bom, os resultados, como esperado, confirmaram que a resistência da solda é diretamente influenciada pelos parâmetros do laser. E as diferenças foram significativas. Na condição menos eficiente, quando os pulsos de femtosegundos a uma velocidade de rotação intermediária, foi obtido uma menor resistência, em torno de 7 MPa. Ao mudar os pulsos de picosegundos para picosegundos com a velocidade de rotação baixa, a resistência mais do que dobrou, atingiu uma média de 17 MPa. E na condição otimizada, pulsos de picosegundos com velocidade de rotação intermediária de 50 graus por segundo alcançou o ápice de uma resistência de cisalhamento de aproximadamente 40 MPa. Agora, por que o valor de 40 MPa é tão notável? Precisamos compará-lo com o estado da arte. A técnica tradicional de unir cerâmica com alta resistência é a soldagem por difusão, que exige que fornos operem a aproximadamente 1500 graus Celsius por 10 horas. Nesse método que funciona a temperatura ambiente, em questão de segundos, produziu uma resistência comparável à de juntas de cerâmicas unidas a metal, através de soldagem por difusão, que tipicamente variam de 23 MPa a 65 MPa. É crucial enfatizar que essa comparação, a resistência da cerâmica soldada com cerâmica, alcançada com um laser ultra rápido, se equipara à de juntas soldadas de cerâmica metal, feita por um processo muito mais complexo e energeticamente custoso. Este resultado é a prova definida de que a soldagem a laser ultra rápido não é apenas um método que cria vedações herméticas. É uma técnica estrutural competente capaz de criar juntas mecânicas fortes o suficiente para uma vasta gama de aplicações de engenharia. Tudo isso com uma eficiência energética sem precedentes e sem a necessidade de aquecer toda a peça a temperaturas extremas. Bom, pessoal, a apresentação desse artigo vai chegando ao fim. E para concluir aqui, vamos falar que os resultados eles falam por si só. A soldagem a laser ultra rápida de cerâmicas não é apenas uma alternativa aos métodos tradicionais. Ela é uma evolução bem significativa em múltiplas dimensões. Em primeiro lugar, ela demonstrou um desempenho excepcional na vedação, como a gente tinha concluído lá atrás, superando em uma ordem de grandeza os rigorosos padrões, né, para encapsulamento hermético. Em segundo lugar, também alcançou uma resistência mecânica muito boa. As juntas atingiram até 40 MPa em teste de cisalhamento. Esse valor é comparável à junta cerâmica metal também, obtida por soldagem por difusão. Então os resultados até então foram realmente muito bons. A versatilidade do método foi comprovada em duas das mais importantes cerâmicas de engenharia, que é a YSZ e a alumina. E o princípio físico também é aplicável a uma ampla gama de outras cerâmicas também, desde que suas propriedades ópticas sejam adequadamente ajustadas. Em resumo, essa tecnologia apresentada no artigo é um paradigma na manufatura de cerâmicas. Ela elimina uma barreira muito grande que a gente tinha
que era de conseguir soldar de forma com uma qualidade adequada a cerâmica. Isso daí abre o caminho para quê, pessoal? A gente consegue aplicar isso em dispositivos eletrônicos, optoeletrônicos com encapsulamento hermético avançado. Nós conseguimos ter um implante mais eficiente em biomédicos com geometrias complexas e também os sistemas para ambientes severos com integridade estrutural garantida. Com isso, encerramos o nosso vídeo. Espero que tenham gostado aí. E até o próximo, pessoal. É isso. Valeu!